Eu estava no topo do mundo e não via o abismo aos meus pés. Acredite quando digo que a sensação de poder é tão viciante quanto qualquer droga ilegal nas ruas escuras da cidade. Eu caminhava pelo saguão do banco como se o chão de mármore italiano tivesse sido feito sob medida para os meus sapatos de couro engravatado. Os funcionários se curvavam ligeiramente quando eu passava, baixando a cabeça em sinal de respeito que eu exigia sem precisar pedir uma única vez. Meu nome estava na placa dourada da porta da gerência, e aquilo era suficiente para silenciar qualquer dúvida que alguém pudesse ter sobre minha autoridade. Eu tinha 35 anos e comandava a agência mais lucrativa da região sul do país. Ninguém ousava questionar minhas decisões, porque meus números sempre fechavam no azul antes do prazo. Mas eu não sabia que existe um preço para cada ato de soberba e que a conta estava prestes a ser cobrada com juros abusivos. Você acha que sabe o que é perder tudo em questão de minutos? Se você quer entender como a arrogância pode destruir uma vida inteira, fique comigo até o final, porque o que vou contar mudou meu destino para sempre. Olhava para o relógio de pulso, que custava mais do que o salário anual de muitos dos meus subordinados, e sentia uma satisfação fria subir pelo peito. O ponteiro dos minutos avançava lentamente, enquanto eu observava o movimento da agência através do vidro fumê da minha sala. Havia pessoas esperando nas cadeiras de couro, algumas ancianas, outras nervosas, todas submetidas ao meu império financeiro. Eu me sentia um deus pequeno dentro daquela caixa forte de concreto e aço, decidindo quem merecia crédito e quem deveria ser negado. Minha caneta tinteiro era a varinha mágica que transformava sonhos em realidade, ou em pesadelos burocráticos, dependendo do meu humor naquela manhã. Ninguém imaginava que por trás daquela fachada de sucesso existia um homem disposto a tudo para manter sua posição privilegiada. A moralidade era um conceito flexível para quem assinava cheques de valores astronômicos sem piscar os olhos. Eu acreditava piamente que as regras foram feitas para os outros, para os fracos, para os que não tinham a minha inteligência estratégica. Um sentimento de invencibilidade tomava conta de cada célula do meu corpo enquanto eu ajustava a gravata de seda no reflexo do monitor desligado. Meus subordinados temiam meu olhar, tanto quanto temiam as auditorias externas que nunca chegavam até mim. Eu tinha construído uma rede de proteção invisível, baseada em resultados extraordinários e lealdade comprada a peso de ouro. Quem ousaria investigar o gerente que trazia tantos lucros para o banco? Essa pergunta ecoava na minha mente como um mantra, que justificava cada atalho que eu tomava nos procedimentos padrão. A confiança cega que eu depositava em minha própria astúcia era o véu que me impedia de ver a armadilha que se fechava ao meu redor. Eu ignorava os protocolos de segurança que considerava inúteis e burocráticos demais para alguém do meu nível de competência. Achava que as câmeras eram apenas enfeites para assustar ladrões de baixa estirpe que nunca ousariam entrar na minha agência. Mal sabia eu que a tecnologia havia evoluído muito além da minha compreensão arrogante e limitada. O ar-condicionado mantinha o ambiente em uma temperatura perfeita, mas eu começava a sentir um calor estranho na nuca sem entender o motivo. Era como se o universo estivesse me enviando um aviso silencioso de que o equilíbrio estava prestes a ser restaurado de forma brutal. Eu ignorava esses pressentimentos porque estava ocupado demais contando os benefícios que minha posição me proporcionava todos os meses. Minha casa era grande demais, meu carro era caro demais e minha conta bancária era gorda demais para alguém que dizia seguir as regras. A dissonância entre o que eu pregava nos treinamentos e o que eu praticava nos bastidores era um abismo que eu me recusava a olhar.
Dizia aos funcionários que a honestidade era o principal valor da instituição, enquanto eu manipulava planilhas nos meus horários de almoço. A hipocrisia havia se tornado tão natural para mim que eu já não percebia o gosto amargo dela na minha boca. Você consegue imaginar viver mentindo para todos ao seu redor sem sentir o peso da culpa? Caminhei até a janela e observei a chuva cair lá fora, lavando as ruas da cidade, enquanto eu permanecia seco e protegido no meu topo. As gotas escorriam pelo vidro como lágrimas de um céu triste, que parecia lamentar o que estava por vir dentro daquele prédio. Eu me sentia seguro atrás daquela barreira de vidro blindado, isolado dos problemas do mundo real que afetavam meus clientes comuns. Para mim, a vida era uma série de transações bem-sucedidas, onde eu sempre saía no lucro, não importava o custo humano. Essa mentalidade me cegou para os sinais de perigo que começaram a aparecer naquela manhã chuvosa de terça-feira. O telefone tocou na minha mesa e eu atendi com a voz firme de quem está no controle absoluto da situação. Era a recepcionista avisando que havia um senhor idoso na entrada precisando de assistência especial para um saque. Eu suspirei impaciente porque detestava interrupções que não envolvessem grandes valores ou clientes corporativos importantes. Disse para ela enviar o cliente para minha sala, assim que ele fosse atendido nos caixas, querendo resolver logo aquele inconveniente. Não fazia ideia de que aquele homem simples seria o instrumento da minha queda vertiginosa do pedestal onde eu me colocara. Eu via aquilo como mais uma tarefa burocrática chata que precisava ser despachada rapidamente para eu voltar aos meus negócios reais. A ingenuidade daquele momento era assustadora quando penso nisso agora, com a perspectiva de quem perdeu tudo. Eu não sabia que aquele idoso carregava consigo mais do que apenas uma necessidade de dinheiro para comprar remédios e comida. Ele carregava sem saber a chave que abriria a caixa de Pandora dos meus crimes ocultos. O destino tem um senso de humor cruel quando se trata de punir aqueles que abusam dos vulneráveis. Eu estava prestes a aprender essa lição da maneira mais dolorosa e pública possível. Respirei fundo e voltei a me sentar na minha cadeira de couro genuíno, que custava o equivalente a 10 salários mínimos. Ajeitei os documentos na minha mesa para parecer ocupado e importante quando a porta se abrisse. Queria projetar a imagem de um homem sério e indisponível para perder tempo com trivialidades bancárias. Minha postura era de quem não pode ser perturbado por detalhes menores que não afetam o lucro do banco. Essa arrogância seria registrada para sempre e usada como prova contra mim em um tribunal federal. Eu não tinha como saber que cada movimento meu estava sendo monitorado por olhos que eu não via. A tecnologia do Banco Central havia instalado sensores que eu nem imaginava que existiam naquela agência específica. Eles observavam tudo em silêncio, aguardando o momento exato para agir com precisão cirúrgica. O som da chuva aumentou lá fora, como se a natureza estivesse preparando o cenário para um drama intenso. Eu olhei para a porta fechada e senti uma pontada de ansiedade que ignorei totalmente. Acreditava que minha reputação era um escudo impenetrável contra qualquer acusação ou investigação que surgisse. Ninguém mexeria comigo, porque eu era demais para o sistema bancário perder naquele momento de expansão. Essa confiança excessiva foi o erro fatal que selou meu contrato com a ruína pessoal e profissional. Eu estava sozinho na sala, mas me sentia observado por uma presença invisível que não conseguia identificar. O ar parecia mais denso, carregado de uma eletricidade estática que arrepiava os pelos dos meus braços. Ignorei o aviso do meu próprio corpo porque estava focado demais em manter minha imagem de poder.
Pensei nos bônus que receberia no final do mês e no carro novo que já havia escolhido na concessionária. O dinheiro era o meu Deus, e eu era o seu sumo sacerdote dentro daquela instituição financeira. Nada poderia me tocar, porque eu acreditava ser intocável devido às minhas conexões poderosas na diretoria regional. Essa rede de proteção imaginária me dava uma sensação falsa de segurança que me levou a baixar a guarda. Eu não via que a corda estava se enrolando no meu pescoço a cada decisão errada que eu tomava. A queda seria tão alta que o impacto destruiria não apenas minha carreira, mas minha vida pessoal inteira. Minha família pagaria o preço da minha ambição desmedida e da minha falta de escrúpulos morais. Eu estava caminhando para o desastre com os olhos abertos e um sorriso de superioridade no rosto. A porta da minha sala se abriu lentamente, e eu levantei os olhos com a expressão de quem foi interrompido em algo vital. Não imaginei que aquele seria o último momento de paz que eu teria antes do caos se instalar. O mundo lá fora continuava girando indiferente ao drama que estava prestes a começar dentro daquelas 4 paredes. Eu era o protagonista de uma tragédia que eu mesmo estava escrevendo com cada ação egoísta. A chuva lá fora parecia lavar a cidade, mas não poderia lavar a sujeira que eu havia acumulado na minha alma. O homem que entrou pela porta não sabia que estava entrando na cova do meu julgamento final. Ele veio buscar dinheiro e acabou trazendo justiça sem saber o poder que carregava nas mãos trêmulas. Eu o recebi com um sorriso falso que escondia a verdadeira natureza do predador que eu me tornara. Olhei para o relógio na parede e vi que eram exatamente 9 horas da manhã, quando tudo começou a mudar. O ponteiro dos segundos parecia tic-toc, como um cronômetro contando os últimos minutos da minha liberdade. Eu não tinha pressa, porque achava que o tempo estava sempre ao meu favor em qualquer negociação. A paciência era uma virtude que eu usava apenas quando me convinha explorar alguém com mais calma. Naquele dia, eu usaria essa paciência para construir uma armadilha perfeita para quem confiava em mim. A ironia é que eu mesmo estava caindo em uma armadilha muito maior e mais sofisticada que a minha. O sistema havia me observado por meses antes de decidir agir naquele momento específico. Eu era apenas um peão em um jogo muito maior que eu não tinha capacidade de compreender. A arrogância me impediu de ver que eu era observada há muito mais tempo do que imaginava. Fechei a pasta na minha frente e me levantei para cumprimentar o cliente com a formalidade devida. Minha mão estendida era a mesma que assinaria documentos falsos, minutos depois, sem nenhum remorso. Eu não sentia culpa, porque havia dessensibilizado meu coração para o sofrimento alheio há muito tempo. O sucesso financeiro havia corroído minha empatia e deixado apenas um casco vazio de ambição pura. Eu via pessoas como números em uma planilha, e não como seres humanos com direitos e dignidade. Essa desumanização foi o que me permitiu cometer o ato que destruiria minha reputação para sempre. Você consegue entender como um homem pode chegar a esse nível de frieza calculista? Eu quero que você pense nisso enquanto eu descrevo o que aconteceu a seguir. A história está apenas começando e o pior ainda está por vir para mim. O idoso entrou devagar, tateando o ar com uma bengala branca que indicava sua cegueira total e irreversível. Seus passos eram incertos, mas havia uma dignidade em sua postura que contrastava com a minha falsidade. Ele usava um casaco gasto que já tinha visto dias melhores e segurava um documento dobrado na mão. Eu observei suas mãos trêmulas e vi uma oportunidade surgir onde outros veriam apenas uma responsabilidade. A vulnerabilidade dele era o cenário perfeito para o crime que eu estava prestes a cometer com frieza.
Ninguém suspeitaria de mim, porque quem roubaria um cego indefeso na frente de todos? Essa pergunta passou pela minha mente, e eu a respondi com um sorriso interno de satisfação. Eu era inteligente demais para ser pego, e ele era fraco demais para me contestar. Guiei o homem até uma cadeira próxima à minha mesa, com uma gentileza que era puramente teatral. Ofereci água e perguntei como ele estava se sentindo, com uma voz que imitava a preocupação genuína. Ele agradeceu com uma voz rouca e disse que só queria sacar sua aposentadoria para comprar remédios. Aquelas palavras deveriam ter me comovido, mas apenas aceleraram meus planos de desvio de fundos. Eu calculei rapidamente quanto poderia tirar sem levantar suspeitas imediatas nos sistemas automáticos. O valor era significativo para ele, mas pequeno demais para alertar a diretoria sobre uma irregularidade grave. Eu subestimei a capacidade do sistema de detectar anomalias comportamentais em tempo real. Achei que estava jogando xadrez, mas na verdade estava jogando roleta russa com minha própria liberdade. Fechei a porta da sala para garantir que não haveria testemunhas oculares durante a transação delicada. O clique da fechadura soou como um tiro no silêncio do ambiente isolado. Agora estávamos sozinhos, e eu tinha controle total sobre a informação que ele receberia. Ele não podia ver o que eu estava digitando no computador ou quais documentos estava imprimindo. Essa assimetria de informação era a arma que eu usaria para cometer o roubo sem violência física. A violência seria financeira e burocrática, mas o impacto seria devastador para a vida daquele homem. Eu sabia disso, e prossegui mesmo assim, porque o dinheiro falava mais alto que minha consciência. Você acha que eu tinha alguma justificativa para o que fiz? Não havia nenhuma. Apenas ganância pura e simples. Peguei os formulários de saque e comecei a preencher com dados que não correspondiam à realidade da conta dele. Alterei os valores e incluí taxas administrativas que não existiam no contrato original do banco. Minha caneta corria pelo papel como se estivesse escrevendo uma sentença de condenação para mim mesmo. Cada linha falsa era um prego no caixão da minha carreira que eu ainda não via fechado. O idoso esperava pacientemente, confiando cegamente na instituição que eu representava com tanto desprezo. Essa confiança era sagrada, e eu a estava violando da forma mais covarde possível. Eu me sentia poderoso naquele momento, mas era apenas uma ilusão prestes a se desfazer. O ar na sala ficou pesado enquanto eu preparava a armadilha final para a assinatura dele. Expliquei que havia uma nova taxa de segurança necessária para valores acima de certo limite mensal. Mentir para um cego era fácil, porque ele não podia ver o desespero nos meus olhos. Minha voz permanecia calma e persuasiva, enquanto eu tecia a teia de enganos ao redor dele. Disse que era procedimento padrão do Banco Central e que ele precisava assinar para liberar o dinheiro. Ele hesitou por um segundo, sentindo algo errado no ar, mas não tinha como verificar os fatos. A dependência dele da minha honestidade era total, e eu estava abusando disso sem piedade. Entreguei a caneta para ele e indiquei onde ele deveria colocar sua assinatura trêmula. O som da caneta no papel foi o único ruído naquela sala silenciosa, onde a confiança estava sendo quebrada. Ele assinou sem saber que estava autorizando o roubo de parte do seu próprio sustento mensal. Eu peguei o documento de volta com um sorriso de satisfação que ele não podia ver. O desvio foi realizado com precisão cirúrgica, transferindo uma parte significativa do dinheiro para uma conta laranja. Essa conta era controlada pelo próprio gerente através de laranjas que eu acreditava serem seguros. Eu sorri internamente enquanto entregava ao idoso um valor menor do que o devido em espécie. Justifiquei com as taxas bancárias inexistentes que eu mesmo havia inventado minutos antes. Ele contou o dinheiro com dificuldade,
e agradeceu, achando que estava recebendo o valor correto. O velho agradeceu apertando minha mão, sem saber que estava sendo roubado por quem deveria protegê-lo. Aquele aperto de mão queimou minha pele como ferro em brasa, mas eu mantive a compostura fria. Acompanhei o homem até a porta e desejei uma boa tarde com uma hipocrisia nauseante. Ele saiu do banco e eu fechei a porta novamente, trancando meu segredo dentro da sala. Após a saída do idoso, o gerente celebrou consigo mesmo, acreditando ter executado o crime perfeito. Eu achei que não havia deixado rastros digitais que pudessem ser rastreados até mim facilmente. Limpei a mesa e organizei os documentos falsos, sentindo-me inteligente e superior a todos os colegas. Nada poderia dar errado, pensava eu, enquanto o relógio marcava o meio-dia em ponto. O sol apareceu entre as nuvens lá fora, iluminando o prédio como um holofote de julgamento. Voltei para minha cadeira e abri uma gaveta secreta, onde guardava os registros das contas offshore. O dinheiro já estava lá, seguro e indisponível para auditorias comuns de rotina interna. Eu me sentia um gênio do crime financeiro, intocável e invisível para o sistema. Dias se passaram e a rotina do banco continuou normal, sem auditorias internas ou perguntas sobre a transação. O gerente começou a gastar o dinheiro roubado, comprando presentes caros para sua família e jantares luxuosos. A sensação de impunidade crescia a cada dia que passava sem consequências aparentes para minhas ações. Eu comprei um relógio novo e usei-o com orgulho, sem saber que era a prova do meu crime. O que eu não sabia era que o Banco Central havia instalado câmeras ocultas de alta resolução naquela agência. Um sensor de movimento ativado pela bengala do idoso iniciou uma gravação em nuvem segura e inacessível. A tecnologia avançada capturava cada palavra e gesto naquela sala privada sem o conhecimento da gerência local. Eu achei que estava sozinho, mas havia olhos digitais observando cada movimento meu o tempo todo. Uma auditoria externa foi anunciada repentinamente, enviando um frio na espinha do gerente que tentou manter a compostura. Ele destruiu alguns documentos locais, acreditando que isso seria suficiente para cobrir suas ações ilegais recentes. A tensão no ar era palpável, enquanto os auditores montavam seus equipamentos no saguão principal do banco. Eu observei da minha sala, tentando parecer ocupado com tarefas irrelevantes para não levantar suspeitas. Num falso pico de alívio, o diretor regional elogiou o gerente por seus números excelentes no último trimestre. Ele prometeu uma promoção iminente e um aumento salarial significativo para recompensar meu desempenho. O gerente relaxou os ombros, convencido de que seu desempenho mascarava qualquer irregularidade financeira existente. Ele chegou a brindar com champanhe na sala de reuniões, celebrando uma vitória que não era real. O gosto da bebida era doce, mas o futuro reservava um sabor amargo de consequências inevitáveis. De repente, agentes do Banco Central entraram na agência sem aviso prévio, carregando mandados de busca. Eles tinham assinaturas de juízes federais e autoridade para prender qualquer um no local imediatamente. O gerente viu sua cor desaparecer no reflexo do vidro, enquanto entendia que aquela não era uma auditoria comum. O silêncio no saguão foi quebrado apenas pelo som dos passos pesados dos agentes se aproximando. Eles não vieram para verificar planilhas, vieram para prender um criminoso que se achava esperto. Eu congela na minha cadeira quando ouvi o barulho das botas no corredor perto da minha porta. O coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dentro da minha própria cabeça. Eles bateram na porta e eu não tive coragem de dizer que não estava disponível para ninguém. A voz do líder dos agentes era firme e autoritária, exigindo entrada imediata na sala da gerência. Abri a porta e vi os rostos sérios dos homens que representavam a lei federal do país.
Eles não sorriram nem cumprimentaram, apenas entraram e começaram a lacrar meus equipamentos eletrônicos. O gerente assistiu horrorizado enquanto sua própria voz era ouvida manipulando o idoso em alta definição. As gravações das câmeras secretas foram projetadas em uma tela grande no meio do saguão para todos. Funcionários e clientes pararam para ver o show de humilhação pública que estava acontecendo ali. Não havia onde se esconder, pois a evidência era irrefutável e pública para todos verem. Eu queria desaparecer, mas estava preso no centro das atenções como um animal enjaulado. O idoso cego foi convidado a retornar ao banco, acompanhado por um advogado que representava seus direitos. Ele reconheceu a voz do gerente na gravação e relatou publicamente como se sentiu traído. A emoção na voz do velho comoveu até mesmo os seguranças que assistiam à cena calados no canto. Eu ouvi cada palavra dele como se fosse uma facada no meu orgulho ferido de executivo. Ele disse que confiava em mim como confiava em um filho, e eu o apunhalei pelas costas. O advogado falou sobre processos criminais e restituição de valores com juros e correção monetária. Eu sabia que minha vida tinha acabado ali, naquele momento exato, diante de todos. O gerente foi algemado na frente de todos, sendo conduzido para fora do banco sob olhares de desprezo. Ele perdeu seu cargo, sua reputação e sua liberdade em questão de minutos, drasticamente. A humilhação foi completa quando as câmeras de imprensa capturaram seu rosto coberto pelas mãos envergonhadas. Eu não olhei para ninguém enquanto era empurrado para dentro do carro preto da Polícia Federal. As pessoas tiravam fotos e filmavam, espalhando minha vergonha para o mundo inteiro em segundos. Minha carreira havia terminado, e meu nome seria sinônimo de desonestidade para sempre. Durante o interrogatório, ele confessou todos os detalhes do roubo, admitindo que subestimou a vigilância. Sua confissão foi gravada e usada como prova adicional para garantir que ele pagaria por cada centavo. A verdade finalmente veio à tona, limpando o nome do idoso e restaurando sua dignidade financeira. Agora, arruinado e isolado, o narrador conta esta história como um aviso sobre os perigos da arrogância. Ele aprendeu da maneira mais difícil que nenhuma câmera oculta é tão vigilante quanto a consciência humana. Esta é a confissão de quem perdeu tudo por querer ganhar mais do que merecia honestamente. O sistema venceu e a justiça foi servida fria para quem tentou enganar os vulneráveis. Você ainda acha que o crime compensa quando o preço é a própria alma? Dias se passaram como sombras silenciosas que não traziam consigo nenhum aviso de tempestade iminente. A rotina do banco continuava normal, sem auditorias internas ou perguntas sobre a transação suspeita que eu havia realizado. Eu acordava todos os mornings com a mesma sensação de poder intacto e ia para casa com a consciência tranquilizada pela ausência de consequências. O dinheiro desviado começou a circular na minha vida como se sempre tivesse pertencido àquela conta secreta. Eu comprei um relógio novo de marca suíça que custava o equivalente a 5 anos de salário de um caixa comum. Usei o objeto no pulso com um orgulho vaidoso, sem saber que ele era a prova material do meu crime. Cada vez que olhava para as horas, via o reflexo do meu próprio sucesso construído sobre a desgraça alheia. A sensação de impunidade crescia a cada dia que passava, sem que ninguém questionasse meus métodos. Você acha que o silêncio dos outros significa aprovação ou apenas ignorância temporária? Eu acreditava na segunda opção, e isso me fazia sentir ainda mais inteligente que o sistema. Comecei a gastar o dinheiro roubado em jantares luxuosos para celebrar minha sorte e minha astúcia financeira.
Levava minha família aos melhores restaurantes da cidade e pedia as garrafas de vinho mais caras do cardápio. Eles sorriam felizes, sem saber que aquele banquete era pago com a aposentadoria de um homem cego. Eu brindava a vida com um gosto doce na boca que escondia um amargor profundo na alma. Minha esposa elogiava meu desempenho no trabalho e dizia que eu merecia todas aquelas conquistas. Eu concordava com ela enquanto sentia um nó na garganta que nenhum vinho conseguia dissolver. A mentira se tornava parte da nossa rotina doméstica como um convidado indesejado que se recusa a sair. Eu olhava para meus filhos brincando na sala e pensava no futuro que estava comprometendo com minhas ações. Será que eles me perdoariam quando soubessem a origem verdadeira daquele conforto todo? Essa pergunta ecoava na minha mente nas horas vagas, mas eu a empurrava para o fundo do pensamento. A confiança no meu esquema era tão grande que comecei a negligenciar outros procedimentos de segurança do banco. Deixei de revisar relatórios importantes e assinei documentos sem ler o conteúdo completo das cláusulas. A arrogância havia se tornado uma névoa espessa que cobria minha visão estratégica e profissional. Eu me sentia intocável, porque ninguém havia aparecido na minha porta para me fazer perguntas difíceis. O idoso não havia reclamado, e o sistema automático não havia disparado nenhum alerta vermelho. Isso me levava a crer que havia encontrado uma falha perfeita na matriz bancária nacional. Eu subestimava a capacidade de vigilância das instituições federais que monitoravam grandes transações. Achava que era pequeno demais para ser notado pelos radares do Banco Central. Esse erro de cálculo seria o primeiro domino de uma queda que eu não podia mais impedir. O que eu não sabia era que o Banco Central havia instalado câmeras ocultas de alta resolução naquela agência específica. Esses dispositivos não estavam listados no inventário de segurança que eu assinava todos os meses. Eles eram parte de um programa piloto de monitoramento de abusos contra clientes vulneráveis. Um sensor de movimento ativado pela bengala do idoso iniciou uma gravação em nuvem segura. Essa gravação era inacessível aos servidores locais do banco, onde eu tinha acesso administrativo. A tecnologia avançada capturava cada palavra e gesto naquela sala privada sem o conhecimento da gerência. Eu falava achando que estava no sigilo, mas cada sílaba estava sendo armazenada em um cofre digital. A imagem do meu rosto inclinada sobre a mesa estava cristalizada em dados binários indestrutíveis. Você consegue imaginar quantos segredos já foram capturados por olhos que você não vê? Eu era um ator em um palco, onde a plateia era invisível e onipresente. O áudio da minha voz explicando as taxas falsas estava sendo transcrito automaticamente por algoritmos de inteligência artificial. Cada mentira que eu contava era convertida em texto e marcada como potencial fraude financeira. O sistema não dormia e não precisava de descanso para processar as evidências contra mim. Enquanto eu celebrava com champanhe, os servidores em Brasília analisavam meu comportamento predatório. A bengala branca do idoso foi o gatilho que ligou o modo de vigilância máxima naquela sala. O sistema identificou a vulnerabilidade da vítima e aumentou a sensibilidade dos microfones ambientais. Nada do que foi dito entre nós, quatro paredes, ficou fora do alcance da lei. Eu achava que estava apagando rastros, mas na verdade estava criando uma trilha digital impossível de limpar. A tecnologia havia se tornado a testemunha silenciosa que eu não poderia subornar ou intimidar. Uma auditoria externa foi anunciada repentinamente, enviando um frio na espinha do gerente, que tentou manter a compostura. Recebi um e-mail na sexta-feira à tarde, informando que uma equipe chegaria na segunda-feira de manhã. O conteúdo da mensagem era formal e não dava margem para negociações
ou adiamentos. Meu coração acelerou imediatamente e minhas mãos começaram a suar frio sobre o teclado do computador. Eu sabia que tinha documentos sensíveis na minha gaveta que não poderiam ser vistos por olhos externos. A tensão no ar era palpável, enquanto os auditores montavam seus equipamentos no saguão principal. Eu observei da minha sala, tentando parecer ocupado com tarefas irrelevantes para não levantar suspeitas. O som do triturador de papéis foi ligado e funcionou sem parar durante toda a tarde de sábado. Eu destruí alguns documentos locais, acreditando que isso seria suficiente para cobrir minhas ações ilegais recentes. O cheiro de papel queimado pelo atrito das lâminas enchia minha sala como um presságio de fim. Passei o fim de semana inteiro sem conseguir dormir direito, acordando com qualquer barulho na rua. Imaginava policiais batendo na minha porta cada vez que o telefone tocava sem identificador de chamada. Minha família percebeu meu nervosismo e perguntou se havia problemas no trabalho que eu queria compartilhar. Eu menti novamente, dizendo que era apenas estresse devido às metas do trimestre. A culpa começava a pesar nos meus ombros como um casaco de chumbo impossível de tirar. Eu olhava no espelho do banheiro e não reconhecia o homem cansado que me encarava de volta. As olheiras eram profundas e o brilho de confiança nos olhos havia sido substituído por medo. O dinheiro gasto não trazia mais prazer, apenas a lembrança constante do risco que eu corria. Você já sentiu o peso de um segredo que pode destruir tudo o que você construiu? Eu carregava esse peso sozinho e ele estava me esmagando lentamente por dentro. Num falso pico de alívio, o diretor regional elogiou o gerente por seus números excelentes no último trimestre. Ele me chamou para uma reunião surpresa na segunda-feira, antes da chegada dos auditores externos. Eu entrei na sala dele esperando uma repreensão, mas fui recebido com um sorriso amplo e aperto de mão. Ele disse que meus resultados estavam acima da média nacional e que isso não passaria despercebido pela diretoria. Prometeu uma promoção iminente e um aumento salarial significativo para recompensar meu desempenho aparente. O gerente relaxou os ombros, convencido de que seu desempenho mascarava qualquer irregularidade financeira existente. A tensão dos dias anteriores começou a se dissipar como névoa ao sol da manhã. Eu voltei para minha sala sentindo que havia superado mais essa etapa do meu jogo perigoso. A sorte parecia estar ao meu lado novamente, e eu agradeci mentalmente por isso. Cheguei a brindar com champanhe na sala de reuniões, celebrando uma vitória que não era real. Abri uma garrafa cara que guardava para ocasiões especiais e servi para meus subordinados mais próximos. Eles beberam comemorando o sucesso da agência, sem saber do veneno que havia naquela conquista. O gosto das bolhas era doce e efervescente, mascarando o sabor amargo da minha traição. Eu sorria para eles como um líder confiável, mas por dentro era um impostor prestes a ser descoberto. A promoção que me foi oferecida era apenas uma corda mais longa para o meu próprio pescoço. Eles queriam me elevar antes da queda para que o impacto fosse ainda mais devastador. Eu não via a armadilha porque estava cego pela própria ambição e vaidade profissional. O diretor sabia de algo que eu não sabia, ou estava apenas sendo otimista demais. Essa dúvida passou pela minha mente, mas foi rapidamente abafada pela euforia do momento. De repente, agentes do Banco Central entraram na agência sem aviso prévio, carregando mandados de busca. O barulho das portas de vidro sendo abertas com força quebrou o silêncio da comemoração no saguão. Eles vestiam ternos escuros e coletes à prova de balas, com identificação federal visível no peito. O gerente viu sua cor desaparecer no reflexo do vidro, enquanto entendia que aquela não era uma auditoria comum. O silêncio no saguão foi quebrado apenas pelo som dos passos pesados dos agentes se aproximando. Eles não vieram para verificar planilhas, vieram para prender um criminoso que se achava esperto. Eu congelei na minha cadeira quando ouvi o barulho das botas no corredor perto da minha porta.
O coração batia tão forte que eu podia ouvir o som dentro da minha própria cabeça. Eles bateram na porta, e eu não tive coragem de dizer que não estava disponível para ninguém. A voz do líder dos agentes era firme e autoritária, exigindo entrada imediata na sala da gerência. Eu não respondi imediatamente porque minhas pernas não obedeciam aos comandos do meu cérebro paralisado. O champanhe na mesa ainda borbulhava suavemente como um zombeteiro da minha situação atual. Meus subordinados olhavam para a porta da minha sala com expressões de confusão e preocupação crescente. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam que algo muito grave estava prestes a ocorrer. O ar na agência ficou pesado como antes de uma tempestade tropical severa. Eu tentei organizar os papéis na minha mesa numa tentativa inútil de parecer normal. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei uma caneta no chão, e o som ecoou como um tiro. Eu não me abaixei para pegar porque não queria tirar os olhos da porta fechada. Olhei para o relógio na parede e vi que eram exatamente 10 horas da manhã quando tudo mudou. O ponteiro dos segundos parecia tic-toc, como um cronômetro contando os últimos minutos da minha liberdade. Eu não tinha pressa, porque achava que o tempo estava sempre ao meu favor em qualquer negociação. A paciência era uma virtude que eu usava apenas quando me convinha explorar alguém com mais calma. Naquele dia, eu usaria essa paciência para construir uma armadilha perfeita para quem confiava em mim. A ironia é que eu mesmo estava caindo em uma armadilha muito maior e mais sofisticada que a minha. O sistema havia me observado por meses antes de decidir agir naquele momento específico. Eu era apenas um peão em um jogo muito maior que eu não tinha capacidade de compreender. A arrogância me impediu de ver que eu era observado há muito mais tempo do que imaginava. A maçaneta da porta girou lentamente e eu prendi a respiração esperando o pior cenário possível. Não imaginei que aquele seria o último momento de paz que eu teria antes do caos se instalar. O mundo lá fora continuava girando indiferente ao drama que estava prestes a começar dentro daquelas 4 paredes. Eu era o protagonista de uma tragédia que eu mesmo estava escrevendo com cada ação egoísta. A chuva lá fora parecia lavar a cidade, mas não poderia lavar a sujeira que eu havia acumulado na minha alma. O homem que entrou pela porta não sabia que estava entrando na cova do meu julgamento final. Ele veio buscar dinheiro e acabou trazendo justiça sem saber o poder que carregava nas mãos trêmulas. Eu o recebi com um sorriso falso que escondia a verdadeira natureza do predador que eu me tornara. Os agentes entraram em formação e espalharam-se pelos cantos da sala, bloqueando qualquer saída possível. O líder colocou um documento oficial sobre a minha mesa sem dizer uma palavra inicial. Eu li o título do documento e senti meu estômago revirar com uma náusea violenta e imediata. Era um mandado de prisão preventiva baseado em evidências de fraude contra cliente vulnerável. Meu nome estava escrito ali em letras maiúsculas, como o de um criminoso comum de rua. Eu tentei falar, tentei explicar, mas nenhuma palavra saiu da minha boca seca e travada. O líder dos agentes fez um gesto com a mão indicando que eu deveria me levantar da cadeira. Eu obedeci mecanicamente porque não havia força nenhuma nas minhas pernas para resistir. O silêncio na sala era absoluto e ensurdecedor, como o interior de um túmulo fechado. Ele disse que eu estava preso e que deveria acompanhá-los sem fazer resistência ou escândalo. Eu olhei para a janela e vi que a chuva havia parado e o sol começava a aparecer. Era irônico que o dia estivesse clareando justamente quando minha vida entrava na escuridão total. Meus subordinados podiam ver através do vidro tudo o que estava acontecendo dentro da minha sala privativa. Eles viram meu rosto perder a cor e minhas mãos serem colocadas para trás nas costas.
A humilhação começou ali, antes mesmo de eu sair do prédio onde era respeitado. Eu pensei em correr, pensei em fugir, mas sabia que não havia para onde ir. A rede estava fechada e eu era o peixe que havia mordido a isca envenenada. Você acha que haveria alguma chance de escapar daquela situação impossível? Não havia nenhuma. Apenas a aceitação do fim inevitável. Os agentes não perderam tempo com formalidades desnecessárias ou explicações prolongadas para a plateia que se formava. Um deles conectou um cabo diretamente ao sistema de áudio e vídeo da agência que eu mesmo havia aprovado anos atrás. A tela grande no centro do saguão, que usualmente mostrava taxas de câmbio e propagandas de investimentos, ligou-se com um estático suave. Eu senti meu sangue gelar quando a imagem começou a se formar em alta definição diante de todos os olhos. Não era uma transmissão ao vivo. Era uma gravação armazenada em um servidor seguro que eu não podia apagar. A data e a hora mostravam exatamente o momento em que eu estava sozinho com o idoso na minha sala. O silêncio no banco era absoluto, tão profundo que eu podia ouvir o zumbido da eletricidade nos fios das paredes. Todos os clientes pararam suas transações e todos os funcionários congelaram em seus postos para assistir. Eu queria que o chão se abrisse e me engolisse inteiro antes que a primeira imagem aparecesse. A gravação mostrava meu rosto inclinado sobre a mesa com uma expressão de falsa gentileza que agora parecia monstruosa. Minha voz saía das caixas de som com uma clareza cristalina que não deixava margem para dúvidas sobre minhas intenções. Eu ouvia a mim mesmo explicando as taxas falsas com a mesma convicção que usava para vender produtos legítimos. Cada palavra era uma prova irrefutável do meu caráter corrompido exposto para clientes e colegas. Vi o idoso assinando o documento sem saber o que estava fazendo, enquanto eu sorria de satisfação. A câmera capturava até o brilho ganancioso nos meus olhos que eu julgava estar escondido. Não havia onde se esconder, pois a evidência era irrefutável e pública para todos verem. Um cliente idoso na fila começou a chorar baixinho ao ver a cena projetada na parede. Uma funcionária do caixa levou a mão à boca em choque ao reconhecer minha voz manipuladora. O gerente adjunto, que sempre me admirava, agora olhava para o chão com vergonha alheia. Eu queria gritar para que desligassem aquilo, mas minha voz estava presa na garganta pelo medo e pela vergonha. Os agentes observavam minha reação com a frieza de quem vê um verme sendo dissecado em laboratório. Eles sabiam que aquela humilhação pública era parte necessária da justiça naquele caso específico. O Banco Central queria enviar uma mensagem clara de que ninguém estava acima da lei. A tecnologia havia se tornado a testemunha silenciosa que eu não poderia subornar ou intimidar. Meu rosto estava congestionado de sangue enquanto eu assistia ao meu próprio crime se desenrolar. Aquela não era apenas uma prova legal, era a destruição da minha imagem profissional para sempre. Ninguém jamais confiaria em mim novamente depois de ver aquela cena grotesca de abuso. Eu era o vilão da história, projetado em 40 polegadas de alta definição. O vídeo terminou e a tela ficou preta, mas o silêncio permaneceu por vários segundos agonizantes. Ninguém se moveu, ninguém sussurrou. Todos processavam o que acabavam de testemunhar. Eu era o centro das atenções, mas não pela razão que sempre desejei em minha carreira. Eu queria ser famoso por meus lucros, não por minha desonestidade calculista. O líder dos agentes se virou para a multidão e declarou que aquilo era apenas o começo. Ele disse que haveria uma investigação completa sobre outras transações suspeitas na agência. O pânico se espalhou entre alguns funcionários que talvez soubessem de irregularidades menores,
Mas o foco principal permanecia em mim e na minha traição contra o vulnerável. Eu senti o peso de centenas de olhos julgando minha alma corrupta naquele momento. Você consegue imaginar o som de centenas de pessoas pensando que você é um monstro? Eu ouvia esse silêncio gritante, ecoando dentro da minha cabeça como um trovão. O idoso cego foi convidado a retornar ao banco acompanhado por um advogado que representava seus direitos. A porta se abriu novamente e o som da bengala branca tocando o chão marcou sua entrada. Ele não estava sozinho. Havia um homem de terno segurando seu braço com respeito e cuidado. O gerente assistiu horrorizado, enquanto sua própria voz era ouvida manipulando o idoso em alta definição. Mas agora era ao vivo, com a vítima presente para sentir a energia do ambiente. Ele reconheceu a voz do gerente na gravação e relatou publicamente como se sentiu traído. A emoção na voz do velho comoveu até mesmo os seguranças que assistiam à cena calados. Ele disse que confiava em mim como confiava em um filho, e eu o apunhalei pelas costas. Essa comparação doeu mais do que qualquer acusação legal poderia doer no meu peito. O advogado falou sobre processos criminais e restituição de valores com juros e correção monetária. Ele explicou que o banco seria responsabilizado civilmente além da minha responsabilidade penal. O idoso levantou a mão trêmula e pediu silêncio para poder falar com sua própria voz. Ele disse que o dinheiro era para comprar remédios que mantinham seu coração batendo forte. Disse que a confiança era o único bem que ele tinha depois de perder a visão. Eu ouvi cada palavra dele como se fosse uma facada no meu orgulho ferido de executivo. O advogado falou sobre processos criminais e restituição de valores com juros e correção monetária. Eu sabia que minha vida tinha acabado ali, naquele momento exato, diante de todos. Não havia defesa possível contra a verdade nua e crua daquela situação. O velho não precisava ver meu rosto para enxergar minha podridão interior. Eu olhei para as minhas mãos e elas pareciam estranhas para mim naquele momento. Eram as mesmas mãos que haviam apertado as dele com falsidade minutos antes. Agora, elas tremiam incontrolavelmente enquanto eu esperava o próximo passo da justiça. O advogado colocou a mão no ombro do idoso para confortá-lo durante o depoimento doloroso. Ele disse que aquilo não era apenas sobre dinheiro, era sobre dignidade humana violada. O saguão do banco parecia ter diminuído de tamanho com tanta tensão acumulada no ar. Eu queria desaparecer, mas estava preso no centro das atenções como um animal enjaulado. As câmeras de segurança continuavam gravando tudo para servir como backup da prova principal. Nada do que acontecesse ali seria esquecido ou apagado dos registros oficiais. Eu era um livro aberto sendo lido por todos que estavam presentes naquele dia. O gerente foi algemado na frente de todos, sendo conduzido para fora do banco sob olhares de desprezo. O metal frio das algemas fechou em meus pulsos com um clique que ouvi claramente. O som foi definitivo, marcando o fim da minha liberdade e o início da minha punição. Eu perdi meu cargo, minha reputação e minha liberdade em questão de minutos drasticamente. A humilhação foi completa quando as câmeras de imprensa capturaram seu rosto coberto pelas mãos envergonhadas. Do lado de fora do banco, repórteres e curiosos se acumulavam atrás das fitas amarelas. Flashes disparavam continuamente enquanto eu era empurrado para dentro do veículo policial preto. Eu não olhei para ninguém enquanto era empurrado para dentro do carro preto da Polícia Federal. As pessoas tiravam fotos e filmavam, espalhando minha vergonha para o mundo inteiro em segundos. Minha carreira havia terminado e meu nome seria sinônimo de desonestidade para sempre.
O trajeto até a delegacia foi feito em silêncio absoluto entre mim e os dois agentes armados. Eu olhava pela janela do carro e via a cidade passando como um filme mudo e distante. As pessoas na rua viviam suas vidas normais, enquanto a minha desmoronava completamente. Pensei na minha esposa e em como ela receberia notícia pelos jornais da noite. Pensei nos meus filhos e na vergonha que sentiriam ao ouvir o nome do pai nas notícias. O carro parou na entrada da delegacia e eu fui conduzido para uma sala de interrogatório. A sala era pequena, com paredes cinzas e uma mesa de metal fixada no chão. Uma luz forte apontava para a cadeira onde eu fui obrigado a me sentar sozinho. Eles me deixaram ali por 1 hora sem dizer nada, apenas para aumentar minha ansiedade. Durante o interrogatório, ele confessou todos os detalhes do roubo, admitindo que subestimou a vigilância. A porta se abriu e um investigador entrou com uma pasta grossa e um gravador digital. Ele colocou o gravador na mesa e apertou o botão de recorde com um clique seco. Perguntou meu nome completo e eu respondi com a voz fraca de quem já estava derrotado. Ele perguntou se eu admitia ter desviado fundos da conta do idoso cego naquela manhã. Eu respirei fundo e disse que sim, que eu havia feito aquilo por ganância pura. Minha confissão foi gravada e usada como prova adicional para garantir que eu pagaria por cada centavo. A verdade finalmente veio à tona, limpando o nome do idoso e restaurando sua dignidade financeira. Eu detalhei como havia criado a conta laranja e como havia falsificado as taxas. O investigador anotava tudo sem demonstrar emoção ou surpresa com meus métodos. Ele perguntou por que eu escolhi justamente um idoso cego para cometer o crime. Eu respondi que achei que seria fácil, porque ele não poderia ver os documentos. Disse que achei que ele não teria como contestar os valores sacados no caixa. O investigador balançou a cabeça com desapontamento ao ouvir minha lógica distorcida. Ele disse que a vulnerabilidade deveria ser protegida, não explorada por quem tem poder. Eu concordei com ele, sabendo que não havia justificativa moral para minhas ações. A vergonha queimava meu rosto, mesmo na solitude daquela sala fria de interrogatório. Eu percebi que o dinheiro que gastei não valia a prisão que eu enfrentaria. A liberdade era um bem que eu não conseguia mais comprar com nenhum valor. O investigador desligou o gravador e disse que eu seria formalmente indiciado naquela noite. Agora, arruinado e isolado, o narrador conta esta história como um aviso sobre os perigos da arrogância. Estou escrevendo isso de dentro de uma cela que se tornou minha única realidade nos últimos meses. As paredes são frias e o silêncio é quebrado apenas pelos passos dos guardas no corredor. Eu tenho muito tempo para pensar no que fiz e no que poderia ter sido diferente. Aprendi da maneira mais difícil que nenhuma câmera oculta é tão vigilante quanto a consciência humana. Esta é a confissão de quem perdeu tudo por querer ganhar mais do que merecia honestamente. O sistema venceu e a justiça foi servida fria para quem tentou enganar os vulneráveis. Você ainda acha que o crime compensa quando o preço é a própria alma? Eu espero que minha história sirva para alguém que esteja pensando em seguir esse caminho. O dinheiro que eu tanto adorei agora não tem nenhum valor para mim dentro destas 4 paredes. Eu daria tudo o que tenho para voltar no tempo e não ter fechado aquela porta. Eu daria tudo para ter tratado o idoso com a dignidade que ele merecia desde o início. Mas o tempo não volta. E as consequências são eternas como uma marca na pele. Minha família me visitou uma vez, e foi doloroso ver o olhar de decepção nos olhos deles. Eles não veem mais o pai provedor, veem o criminoso que envergonhou o sobrenome. Eu carrego esse peso todos os dias como uma corrente invisível que me prende ao passado.
A arrogância foi o veneno que eu bebi, achando que era água fresca e pura. Você consegue entender o gosto amargo do arrependimento que não passa nunca? Eu vivo com esse gosto na boca todas as manhãs quando acordo nesta cela. Nunca mais esquecerei o som da bengala branca tocando o chão do meu banco. Aquele som foi o início do fim da minha vida como eu a conhecia. Eu era o gerente mais arrogante da cidade, acreditando que ninguém poderia me tocar. Mas a justiça tem olhos que não precisam de luz para enxergar a verdade. Ela tem ouvidos que não precisam de som para ouvir a mentira. Eu subestimei o sistema e subestimei a humanidade da vítima que eu explorava. Essa foi minha falha fatal, que me trouxe para este lugar de isolamento e reflexão. O poder sem compaixão é apenas uma tirania waiting to fall. Eu era um tirano pequeno, em um reino de vidro que se quebrou facilmente. Escrevo isso não para pedir piedade, pois sei que não mereço nenhum perdão fácil. Escrevo para que você entenda que a vigilância é maior que a sua astúcia. Escrevo para que você saiba que há câmeras que você não vê em lugar nenhum. A câmera da consciência é a que grava em maior resolução e nunca apaga o arquivo. Se você está em posição de poder,